Boa noite, Rafa. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente bem. Oh, que bom! Como você está? Tudo bem? Tudo em paz, tudo ótimo. E hoje, feliz você aqui comigo. Prazer enorme. Eu também, eu também. A nossa sintonia é grande, né? Verdade. Eu acho que de mais de uma década já, né? Já, tem mais, tem mais, viu? Tem Pois mais tempo já. tem mais. A nossa relação já tem algum tempo. E tô super Muito feliz aqui com a gente. de estar aqui. Eu tô só fixando aqui rapidinho o tema aqui, para que chegar, já ver o tema. E vão chegando aí, gente. Sejam muito bem-vindos. Sintonize Mãe. Feliz por vocês estarem aqui com a gente nessa noite, nessa quinta-feira, 6 de agosto. Semana, né, que comemoramos aí o Dia dos Pais. A gente hoje vai falar como melhorar a relação com os filhos através do autoconhecimento. Então, é tanto para o papai quanto para a mamãe, né, Thelminha? A gente vai falar desse assunto Exatamente. antes. E Exatamente. a participação, viu, gente? Todo mundo aí. Quero ver todo mundo participando. Tô terminando só de fixar aqui o. Deixa eu ver se eu consegui conhecimento. Pronto. Ver se foi. Vou fixar aqui esse comentário. Ah, Como melhorar ótimo, é isso aí. os filhos através do autoconhecimento. É isso aí. Deixa eu ver quem já chegou aqui. Deixa eu dar boa noite para essa turma. Deixa eu ver. Tarcísio, seja bem-vindo. Nanda, seja bem-vinda. Ravan, Ian. Seu Emanuel, esposo de Thelma, seja bem-vindo também. E dá apoio moral, Tá aqui né? para prestigiar. Tá aqui para prestigiar, Todo mundo para ouvir um participando. pouquinho. Amaro, seja bem-vinda. Oi, Tam, minha amiga. Que massa, é muito bom, né? Quando a gente faz essas lives, vem a família, vem os amigos, né? Vem os sintonizados aí também que está acompanhando a gente no Instagram. Então é muito bom, é muito bom. Gente, estou muito feliz. Hoje, nossa convidada Thelma Carvalho, né? A gente está fazendo esse tempo bastante interessante. Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Thelminha, seja bem-vinda. Vou deixar você se apresentar. Obrigada. Eu quero agradecer, Rafa, pelo convite e dizer que é muito bacana saber que você está com esse projeto, que pode ajudar muitas mães, porque afinal o filho nunca vem Manuel. com, com um manual, né? E a gente ter essa ajuda é muito legal. E a verdade é que eu quero trazer esse tema aqui e compartilhar um pouco da minha experiência, né? Eu sou engenheira civil, sou gerente de contratos numa empresa de engenharia e uma vida assim bem movimentada, né, com muitos desafios diários. E eu quero compartilhar um pouco e poder trazer, né, esses insights para que outros pais possam também, a partir disso, levar esse para a sua vida, né? Bom, a gente começa falando, né, de como é que foi, né, o gatilho, o que é que me levou a essa busca desse autoconhecimento. Isso começou há uns 2 anos e meio atrás, né? Que foi quando eu comecei realmente o meu processo de coaching, né? De estudar coaching. Nesse período eu era coordenadora de planejamento, nessa mesma empresa onde eu trabalho hoje, numa empresa de engenharia, né? De projetos, né, para a indústria química e petroquímica. E sempre muito estressada, vivia envolvida muito no trabalho, né? Muita correria. Eu tenho 2 filhas, uma filha de 18 anos atualmente, né? E uma de 10 anos, né? Com personalidades totalmente diferentes. E o que é bom, porque instiga a gente e faz constantemente que a gente seja uma pessoa melhor, né? E passa a entender que cada um é um ser individual, né?
E nos desses momentos, nessa minha conversa, né, diária com as minhas filhas, a minha filha tinha nessa época 7 anos, e nesse período os filhos, em geral, tem muita crise de choro, né, aquele movimento. Aí imagine você chegar extremamente cansado, e eu imagino que muitos pais passam por isso, extremamente cansado, né, sem muita paciência, porque a sua paciência se esgotou durante todo o dia, né? E você não tem paciência naquele momento onde é tão necessário. E a minha filha, assim, com um sentimento muito grande, a minha filha caçula com um sentimento muito grande, ela expõe muito, é uma diferente da minha filha mais velha, né? Que é mais reservada e seus sentimentos a gente tem que cavar para buscar. E aí ela, com todo o sofrimento, ela disse: minha mãe, por que é que você se estressa tão rápido comigo? E eu senti que ela falava assim com muito sentimento, né? E eu nesse momento disse para ela: minha filha, eu vou me esforçar por amor para ser uma pessoa melhor, para ser uma mãe melhor. E foi aí que começou esse processo, né? À noite, ela está aqui diante de mim, emocionada. À noite, eu realmente fiz uma oração. A minha caçula está aqui ouvindo. À noite, eu fiz uma oração muito forte. Pedi realmente a Deus que me iluminasse, me trouxesse sabedoria para poder ser uma mãe melhor. Porque a ideia, os pais, a gente precisa entender que os filhos são reflexo, né, dos nossos comportamentos. Quanto mais a gente for estressado, mais a gente vai ter filhos ansiosos, né? E então esse processo começou, essa busca, essa oração constante, até que eu me deparei, né, cheguei a conhecer, né, o coach através de uma amiga. Ela me levou para uma escola e eu comecei um treinamento, né, primeiro a princípio como de líder coach. A minha ideia era melhorar a minha performance, né, como profissional e também como pessoa, né? Na verdade, eu fui nessa busca e foi a partir daí que eu comecei a entender o que era o autoconhecimento. Porque muita gente pensa que se conhece, né, Rafa? Mas eu não estou falando de conhecer o que é que você gosta de comer, qual é a cor preferida, que estilo de roupa você gosta. Porque isso é muito claro, é muito objetivo, né? Sim. A gente precisa entender as coisas que são mais subjetivas, né? E é isso, essa busca que vai para o autoconhecimento, né? E hoje a gente tem tido muitas oportunidades, porque a gente que vem se falando muito nessa questão do autoconhecimento, né? O quanto é importante. E a partir desse momento que eu comecei esse meu processo de autoconhecimento, eu descobri que existia um potencial enorme para eu melhorar as relações, enriquecer a minha relação com as minhas filhas, né? E não só com as minhas filhas, mas a minha relação com o mundo, com as outras pessoas, né? E esse foi um início. Eu digo que esse meu processo de coach, né, quando eu comecei esses meus treinamentos, foi um despertar, né? Eu renasci a partir daquele momento, né? E foi realmente muito significativo para mim. Bom, eu coloquei aqui, Rafa, e aí não sei se alguém já tem alguma coisa para perguntar aí você vai sinalizando para mim. Alguns ganhos que a gente tem, né, que obtém através do autoconhecimento. Eu fiz uma pesquinha aqui para poder a gente começar a discutir isso, né? Joia. Quando você começa o seu processo de autoconhecimento, a primeira coisa que você é levado a identificar é qual a sua missão, né? A gente nunca tem tempo para falar sobre isso, né, Rafa? Do propósito, né? O que É muito difícil. propósito? Ainda mais para mim, que venho de uma área, né, muito objetiva, muito racional, as pessoas não falam sobre isso. E quando a gente, inclusive hoje, quando a gente começa a falar, a gente parece um ET, uma coisa fora do, né, do que é isso? O que você está falando? Que bobagem é essa? Então é uma coisa assim muito difícil de você tratar nesse meio, né, da engenharia.
Então, você entende qual é a sua missão, porque muita gente pensa que está aqui a passeio, e ninguém está aqui a passeio. A gente tem uma missão, né, para cumprir. A segunda coisa é que você é levado a identificar quais são os seus valores, né? Você também não trata disso. Tem um exercício muito legal no coach que você fala, né? Você identifica quais são os seus principais valores. Coisas que você simplesmente nunca tinha pensado, né? E aí, quando você relaciona quais são os seus valores, a gente faz um exercício com o outro e você identifica que cada um tem os seus valores, né? Você começa a respeitar o outro quando você tem conhecimento disso. Você sabe que para o outro, por exemplo, uma palavra vale muito, né? E para o outro, por exemplo, a autonomia, como é o meu caso. Para mim, a autonomia é muito importante. Então, quando eu trabalho e que eu tenho autonomia, eu consigo me desenvolver, né? E você passa realmente a respeitar o outro, porque você diz assim, olha, isso é importante para ele, porque esse valor é muito importante para ele. Entendeu? Exatamente. E essa é a questão que a gente fala de valores, né? E valor é aquilo que norteia a gente. A gente não sabe, mas são os valores que diz por que eu acho que isso está certo, por que isso não está certo, por que isso está legal, por que isso não está legal. Então, são os valores. E no momento que você descobre, né, isso, você já começa a se fortalecer, já começa a melhorar a sua relação com o outro. A gente tem uma outra questão aqui também, que eu coloquei, você desperta para os seus objetivos e seus sonhos, né? Quando você sabe o que você quer, né, você fica mais forte. Porque os percalços, os obstáculos, eles vão aparecer constantemente. Mas se você sabe qual é o seu objetivo, a coisa fica mais direcionada. E você fica mais forte. Aproveitando esse ponto que você falou, antes de você ir para a próxima, né? Você falou isso aí, não tem como a gente não refletir esse momento que a gente está vivendo, né? Que é justamente o quê? Uhum. Você tem os planos, né? A gente tinha uma rotina, tinha todo o nosso planejamento de tudo que a gente estava, né, de trabalho, de rotina em casa, de rotina com as crianças, né? E as crianças iam para a escola e de repente tudo muda, né? E aí você falou isso aí, e realmente, se a gente não tem essa percepção, né? Se a gente não tem esse cuidado para refletir, né, essas questões das nossas atitudes, a gente não consegue ter o foco para saber, vamos dizer assim, para saber lidar com isso, né? Então, você falou isso aí, eu me lembrei exatamente dessa questão do que a gente está vivendo hoje. E tem uma outra coisa, viu, Rafa? Quando você está nesse processo de se autoconhecer, a gente entende que os objetivos eles vão permanecer ali. Mas você precisa mudar um pouco a rota. Né? Você precisa ter flexibilidade, né? Resiliência para mudar. Olha, aqui nesse momento eu vou ter que deixar isso aqui um pouco de lado e vou tratar disso, porque é o que cabe nesse momento. Exatamente. Né? Então, você está fortalecido, você sabe o que você quer, mas tem que adequar naquele momento aquela situação. E se manter em equilíbrio. Então, esse processo de autoconhecimento, ele vai levar você para o seu processo de equilíbrio, para o fortalecimento, para o empoderamento. Então, é o início de tudo. A gente sempre fala que o primeiro passo tem que ser o do autoconhecimento. Depois que eu comecei esse processo, né, de autoconhecimento, você passa a ter mais paciência, mais cuidado, né? Todo esse processo a partir do autoconhecimento. Bom, então, vamos lá. Deixa eu continuar aqui. A gente estava falando dos objetivos, né, e sonhos. Você começa a ter mais confiança naquilo que você faz. Né, tudo isso através, né, da descoberta. E tem todo um processo que a gente faz, né, de escrever sobre seus objetivos, declarar para o universo aquilo que você quer, um segundo passo, né, um segundo momento.
porque o primeiro é o autoconhecimento. E aí a gente tem também, nessa questão do autoconhecimento, você descobre aquilo que te motiva, aquilo que faz você levantar todo dia. Né? Isso é muito importante você saber. Aquilo que faz você continuar quando todo mundo já teria desistido. Né? Isso é muito legal. Isso, mais uma vez, fortalece o seu eu interior, fortalece as suas relações. Entendeu? É isso que a gente estava até conversando ontem, Rafa, sobre essa questão que você trata com seus amigos, né? Desse projeto que você tem aí em paralelo ao Sintonize Mãe. É o Doe por... Então você tem esse seu... É o... Doe por um sorriso. Doe por um sorriso. E você sabe exatamente o que você quer, né? Você sabe o que é que te motiva. E isso faz você continuar, né? Isso. A avançar em mais um passo. Bom, existe uma outra coisa também, Rafa, que você, com o autoconhecimento, você vai identificar, todo o seu potencial, né? Identificar quais são os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. Existe uma ferramenta, né, isso no coaching, tá? Existe uma ferramenta que é o de perfil comportamental, né, que faz com que você identifique onde é que você tem que melhorar a sua performance, né, onde é que você, como é que você atua, como você se relaciona, tá? E aí, através dessa ferramenta e desse processo, você sabe, né? Você já definiu os seus objetivos e você sabe agora qual é o seu perfil, porque muitas vezes você fica perdida nisso. Você já sabe qual é o seu perfil, já sabe onde que você quer chegar, então você sabe agora onde é que você precisa melhorar. Exato. Onde você precisa melhorar, né? Você tem um ponto fraco, você diz assim, olha, isso aqui eu preciso melhorar, porque para chegar onde eu quero, eu preciso disso. Ou então você diz assim, olha, eu não preciso disso, ele vai ficar aí fraquinho mesmo, eu não preciso melhorar isso. E você, onde eu vou fortalecer para poder aparecer mais, para você conseguir alcançar os seus objetivos. Então, essa questão de você identificar, né, o seu potencial, identificar hard skill, soft skill, ou seja, onde você precisa melhorar tecnicamente, onde você precisa melhorar a questão de seus comportamentos, né? Porque a gente sabe o seguinte, você é contratado pelas suas competências técnicas, mas você é demitido do seu trabalho pelos seus comportamentos. Então, você também precisa se preparar. E o autoconhecimento vai fazer com que você estude, trabalhe essas questões. Né? E eu pontuei também aqui uma outra questão. Antes de você, rapidinho, tem uma colocação que o Narciso fez da Ciente Soluções Educativas. Ele colocou aqui, né? Inteligência emocional, depoimento perfeito, conhecimento tácito. Ele tem a ver com a inteligência emocional. Tudo isso que você está falando, né? É porque a gente ouve muito falar sobre inteligência emocional e ouve muito falar sobre autoconhecimento, mas está tudo interligado, né, Thelma? Está tudo interligado. Inclusive, era uma das coisas que eu ia falar, porque às vezes a gente tem muita dificuldade de saber por onde começar esse tal de autoconhecimento, né? Muita gente faz assim, poxa, e o que é que eu faço para poder ter acesso a tudo isso e me autoconhecer? Sim. Nesse período de pandemia, Rafa, estão acontecendo muitos cursos, né? Muitos cursos online gratuitos. Isso. Estão, agora mesmo, nesse momento, está acontecendo um na Brascoach, eu até passei para você um link de inteligência emocional. Esse é um caminho maravilhoso você conhecer, porque você vai além disso. Porque quando você começa no processo de autoconhecimento, Rafa, você não quer mais parar, porque ele só abre para você uma janela, né? Abre, descortina. E aí a sua necessidade de aprender, ela vai crescendo. Né? A sua necessidade, pô, eu não estou bem nisso aqui. Como é que eu faço? O que eu preciso para poder melhorar nisso aqui? E é um processo que não acaba mais. Você só vai. É impressionante. Isso foi o que aconteceu comigo, com as pessoas que eu conheço que entraram nesse processo. Né? E aí está acontecendo a Instituto Brasileiro de Coach também, que ele fica lá
em São Paulo, salvo engano, também fez recentemente um curso online gratuito, totalmente gratuito, de inteligência emocional. A Escola Conquer é uma escola que eu sigo aqui também. Então, existem muitos, hoje, durante esse processo, durante essa pandemia, muitas escolas de coaching, e até escolas mesmo de líderes, escola para líderes, que têm oferecido esses cursos gratuitos. Então, eu recomendo, se você tem esse interesse, se não tem, passe a ter, porque é extremamente importante para o seu desenvolvimento, você que é pai, você que é mãe, ou que não é, mas que busque, né, para a sua evolução, porque é o primeiro passo, né, é o primeiro passo para a mudança, para o despertar. Tem comentário aqui. Bom, Posso ler agora rapidinho? vamos lá, ótimo. Com certeza, nem precisa ir rapidinho, vamos lá. Deixa eu dar boas-vindas rapidinho. Elma, seu Manelzinho, meu pai, beijo, pai. Silvana, Tati, nossa amiga aqui, nossa parceira sexóloga. Mila, Sara, Paulo, Claudinha, boa noite, Claudinha, beijo, super beijo. Seu esposo aqui, ó, seu Emanuel, tá participando, ele colocou, ó, com certeza precisamos saber o que é inteligência emocional. E não significa controlar emoções, e sim ter a capacidade de trabalhar as suas emoções. Por isso estamos fazendo de 2020 um ano bastante produtivo. É isso aí, ó. Você está plantando a sementinha, né? É o primeiro lugar que você tem que plantar sementinha dentro de casa, né? Você tem que fazer Isso aí, o laboratório dentro de casa, né? isso. Vamos lá, o que é que tem mais aí? Mas Amaro colocou, nesse momento então, em que as mães estão trabalhando fora e as crianças estão em casa, muito equilíbrio emocional, eu penso que a aceitação da situação facilita. Sim, a gente tem duas situações aí, né? Os pais e mães que trabalham fora de casa e as crianças estão em casa, e a gente tem a situação das mães e pais que estão trabalhando dentro de casa com as crianças, né? Isso, Sim, é um mix de emoções, né? Juntamente aí com essa questão que ela falou da aceitação, que muitas vezes para cada um é de uma maneira diferente, né? Como a gente falou aí no início, indivíduos, né? Totalmente diferentes. E diferentes, a gente com tem que... necessidades diferentes, né? Exatamente. E a gente tem que saber, assim, conduzir isso com os nossos filhos e também com a gente, né? Porque às vezes eu vejo muito isso, né? Que eu estou trabalhando muito com essa questão de disciplina positiva, né? Trazendo muito conteúdo para as mães. E eu trabalho isso na minha casa, né? Então, assim, tudo que eu posto, eu estava até conversando com você sobre isso, né? Tudo que eu divulgo no Sintonize Mãe, em todos os temas que eu trago, é tudo que eu acredito. É tudo assim, eu acredito que a gente, através do conhecimento, através da orientação, a gente pode viver melhor, né? A gente, ó, você vê aí, a gente falou aqui o quê? 20 minutos de live e olha quanto conteúdo bacana você já trouxe pra gente, né? Então, eu acredito nisso e acredito também que a gente tem que exercitar. É fácil? Não é fácil, mas a gente tem que dar o primeiro passo, né? A gente precisa dar o primeiro passo, a gente precisa, se a gente quer a mudança, se a gente quer ser melhor, né? Eu quero ser uma mãe melhor para minha filha, né? A gente tem que buscar esse autoconhecimento, buscar essa mudança que começa da gente, né? Começa da gente, como você falou, né? Vai fazendo laboratório em casa. Começa da gente, depois a gente vai passando, né, para os nossos filhos, para o esposo, enfim. Silva Eliana, boa noite, Silva. Ela botou aqui, ó, eu mesma, deixa eu ver, procuro sempre o equilíbrio emocional para passar para meu filho mais segurança. Com certeza. Com certeza, é isso aí. Oi, Lili. É isso aí. Sim, pode falar. Vou deixar Tem você. mais alguma coisa? Por enquanto, não. Tá. Oi, Nanda, boa noite. Bom, e aí a gente parte para um outro item, que é a necessidade, que até que eu já tinha comentado antes, quando você entra nesse processo de autoconhecimento, você entende a necessidade de evoluir constantemente. Né? O assunto não se encerra aí, ele é só o começo.
Então, você passa a entender a necessidade de estar lendo, né, de estar se, se faltou. A necessidade de você evoluir, a necessidade de você buscar conhecimento, a necessidade de você fazer treinamentos, Sim, né, para que você possa o tempo todo estar evoluindo, né? E aí eu trago isso como um lema aqui em casa, né? Você estudar, você ler, faz com que você realmente amplie os seus horizontes. Esse é o primeiro passo aí que a gente dá depois que a gente começa essa parte de conhecimento, e quando eu digo assim, a gente não para mais, é porque a gente começa a sentir outras necessidades, né? À medida que você vai avançando, você vai tendo mais necessidade de conhecer mais coisas, e você começa a sintonizar com pessoas que estão nessa mesma vibração que você. exatamente. Então, são pessoas que vão te ajudar a caminhar, a trilhar isso. E cada vez você vai buscar uma outra coisa, e essa evolução, ela vai acontecendo. Depois que você passa por todo esse processo e você começa a encontrar pessoas, né, que ó, a gente se encontrando aqui de novo, né, pensando nessa mesma coisa de trazer para as pessoas conhecimento, trazer, trocar conhecimentos, trocar informações no intuito de fazer com que as pessoas despertem para o seu potencial, despertem para a sua capacidade de criar, de crescer, de produzir, né? De criar uma vida abundante. Quando eu falo vida abundante, eu falo nos relacionamentos, ter relacionamentos ricos, né? Criar filhos mais plenos, e tudo isso através desse pontapé inicial, que é o do autoconhecimento. Tá? E aí, eu costumo dizer o seguinte, se naquela época, né, eu já tinha a ideia de que o poder já é dado aos pais quando os nossos filhos, né, nascem. E a gente criou aqui o hábito de não gritar, né? E isso é uma coisa que afeta muito as crianças, né? Exatamente. O gritar, e a gente sabe o quanto um trabalho estressante ao final do dia causa, né, esse tipo de problema em família. E eu costumo dizer o seguinte, que a gente não precisa gritar com os nossos filhos, né? Porque isso não transmite poder. Porque o poder nos é dado no momento que a gente passa a ser pai e mãe, né? Então, hoje, né, atualmente, eu sempre converso muito com as minhas filhas, e tem uma questão de um olhar, que elas entendem o que é que significa esse olhar, quando estão num desequilíbrio, né, quando estão no início dessa pandemia mesmo, elas meio que sentiram, e a gente sentou para conversar, e foi extremamente bacana, né, foi significativo, porque minha filha dizia assim, e agora, como é que vai ser essa questão do Enem? Eu disse, filha, você só tem, ela estava com 17 anos, né, ela fez recentemente 18, você só tem 17 anos, o que significa um ano numa vida, né, um ano onde a gente vai agora viver um outro momento, e vamos com equilíbrio seguir aí adiante. O mais importante nesse momento é a gente se manter saudável, né, Exatamente. que a nossa família se mantenha saudável, né? E a gente vai passar por essa, e a gente criou, ampliou, fortaleceu os nossos laços nesse momento de pandemia, né? A gente criou algumas rotinas e que fizeram com que a gente até agora, a gente tenha conseguido passar por esse momento, né? Com a nossa família mais harmoniosa ainda. A gente faz todas as refeições juntos, a gente não tinha o hábito de orar agradecendo, né, o nosso alimento, e em determinado momento a gente pensou nisso. Eu disse, quantas pessoas nesse momento não têm esse alimento, Exatamente. né? Vamos fazer uma oração, e a gente faz essa oração praticamente todas as refeições. Às vezes eu estou no trabalho, eu estou fazendo alguma coisa, mas a gente busca ao máximo estar junto em todas as refeições, e a gente faz essas orações, né, para o agradecimento. E a gente criou um projeto também, porque como minhas filhas estão fazendo... Oi, diga, Rafa. Comentário. Antes de você entrar no projeto, rapidinho, tem comentário aqui. Claudinha colocou. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, peraí.
Claudinha colocou aqui. Boa noite, Rafa. Gostaria de participar dessa live. Pode participar, Claudinha. Você pode colocar isso no comentário, tá? Se você tiver no computador, eu não sei se sai o comentário. O ideal é você fazer pelo celular. Eu acho que ele bloqueia do computador, não sei por quê. Mas pode fazer a pergunta e depois, se você tiver alguma dúvida, não tiver oportunidade de perguntar agora, pode perguntar depois que a gente responde. Viu? E Tarcísio participando aqui novamente com a gente. O exercício da empatia no dia a dia, importante. O conhecimento tático que a convida está compartilhando, acho que repetiu aqui, está compartilhando e proporcionando a construção do conhecimento perfeito. Acho que na hora que ele digitou, aí teve algumas coisas aqui que saiu repetido. É isso aí, Tarcísio. Tarcísio tem um filho autista, super parceiro aí do Sintonize Mãe. Ele trabalha com soluções educacionais. Ah, que bom. E é bem interessante essa história dele. Ô, Tarcísio, vou contar rapidinho a sua história aqui, tá? Coisa rápida. Mas é uma Conta. experiência, assim, bem interessante. Ele, o filho dele é autista, com a esposa, a esposa é psicóloga. Através dessa situação deles, com a vivência do filho, com a necessidade de trazer a educação para o filho de uma forma bem natural, de uma forma bem lúdica, eles criaram essa empresa, né, que é a Sand Soluções Educativas, e hoje, através de incentivos de amigos, eles vendem esses produtos, né? Então, aquela história, né, do autoconhecimento, através de uma situação, né, eles aí despertaram, né, essa necessidade. Então, depois vocês, quem quiser tiver interesse aí, vai lá ver que é muito bacana, é parceiro da gente aí no Sintonize Mãe também. E a Claudinha também, eu vou até sinalizar aqui também, a Claudinha, ela tem um filho que é o Pedrinho tem síndrome de Down, né? Uma amiga querida, ela, e assim, essa questão do autoconhecimento, né? A gente começa a perceber, quando a gente vai conhecer, vai falando, né? Vai aprendendo, a gente percebe de maneiras diferentes em cada família como lidou, né, com essa situação, como trabalhou essa situação com seus filhos. Então, eu vejo muito isso claramente, né, nessas famílias aí que estão participando, que eu conheço, né? E assim, Claudinha vive para o filho 100%, né? Pedrinho, síndrome de Down, uma criança feliz, sabe? Uma criança assim, que no tempo dele ele vai desenvolvendo, né? Porque a gente sabe que são crianças especiais, mas que a gente aprende tanto, né? Ela fala muito assim, Rafa, eu aprendo tanto com o Pedrinho, né? Então é muito importante, super válido eu trazer esses dois exemplos aí, porque é um pouco diferente da nossa realidade, né? Sim, sim. É a realidade deles, né? Que eles, através dessa questão da busca do autoconhecimento, dessa questão de lidar com as emoções, né? Eles aprenderam aí a ser pai, a ser mãe, né? E lidar com essas situações, né? Então, bem interessante. E aproveitar aqui para dar boa noite, Nanda chegando, Janaína. Deixa eu ver aqui. Nanda, Contempoética, ela colocou aqui até um comentário para você que eu acho que fugiu um pouquinho. Aí ela colocou aqui: gostei muito de ouvir isso. O poder nos é dado quando nos tornamos pais. Foi a frase que você falou, né? E é É, exatamente isso. É exatamente isso. Através dessa questão aí que ela falou, vou passar a palavra para a Thelminha. Eu, como mãe, eu vejo assim para os pais, né, para nós pais, a gente tem que ter essa responsabilidade de ser pai, de ser mãe, de participar, né? A gente estava até conversando ontem sobre paternidade ativa, não foi? A gente estava conversando foi. com o tema de Dia dos Pais e da importância hoje que a gente vê dos pais participativos, né? E tá participando na educação dos filhos. Isso é muito importante. E aí vou passar a palavra que você vai citar, né? O exemplo muito válido, a experiência de vocês. Aqui em casa, o meu esposo, ele é um cara muito lúdico, né? Então, ele sempre estuda com as meninas e sempre faz brincadeiras para que o aprendizado seja melhor. Durante esse período de pandemia, eu descobri uma coisa, né? Que
a minha filha, que é mais nova, ela precisava de ter uma organização para que ela soubesse os horários que ela tinha e o que ela precisava fazer. Já que longe da escola, né, na escola era tudo muito definido, o horário para tudo. Então, nós fizemos, né, um calendário para ela, para definir o horário de cada coisa. E nisso, a gente construiu o horário para ela estudar, né? No período da tarde, período da manhã todo online, no período da tarde ela estudar, ela ter um momento para fazer o inglês, ter um momento para fazer artes, que ela adora, é uma artista, tudo que ela pega, ela vai mexendo e vai fazendo, e pinta aqui, e pinta ali. E fazer atividade física, né? E aí a gente começou nesse processo em família, a gente sempre que tem uma oportunidade, a gente aproveita para, de alguma forma, dar um recado para as nossas filhas, né? Eu e meu esposo. E a gente começou um projeto que foi pintar camisas, né? Tá muito na moda aí, uma camisa chamada tie-dye. E aí eu estava comentando com Rafaela, que a gente começou como uma brincadeira para poder desenvolver mesmo, né, na nossa filha. Vamos comprar camisa, vamos comprar as tintas aqui e tal, para você ir fazendo. E isso aproximou a gente, né? Ela da irmã, e a irmã tem muito senso assim de organização, de ver se a coisa está funcionando direito. E a gente entrou nesse processo, nesse projeto, né? E a gente descobriu que isso uniu a gente. E a gente aproveita essa oportunidade para mostrar o que é empreender, o que é você fazer uma coisa com propósito, por que, que a gente está fazendo isso, o que, que a gente quer levar para o outro com isso. Né? E aí a gente mostra, olha, as despesas são essas, os custos são esses aqui, a gente vai vender, portanto, então tem um lucro aqui, né? Como é que a gente vai fazer? Vamos reinvestir. Então, assim, tem todo um aprendizado e é um processo que tem feito com que a gente esteja mais próximo ainda, com que as irmãs estejam mais próximas ainda. Olha, a gente tem esse compromisso aqui com essa pessoa de entregar tal dia. Então, assim, cria todo um processo, né, além da família estar mais unida, a gente está aproveitando e mostrando a ela, olha, o empreendimento faz com que você se una, você tem as responsabilidades, né, o porquê de você estar fazendo isso, de ter esse projeto. Então, assim, como eu estava conversando com você, a gente tem sempre oportunidade para que a gente possa estar unido à família. Mas para isso, a gente primeiro precisa se descortinar. A gente primeiro precisa entender os nossos objetivos, né? A nossa missão. A gente precisa estar voltado para isso, porque se você tem uma nuvenzinha e você não se despertou para isso, essas oportunidades vão passar e você não vai agarrá-las, porque ela já passou, né? E você não estava preparado para isso, né? Foi uma coisa que a gente conversou ontem, de estar preparado, né? De você vir numa preparação, porque essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Pegou todo mundo, né? Meio que inesperado, foi o inesperado. E se você tivesse, né? Se você viesse plantando, tivesse ali uma sementezinha, agora, né? Agora você estaria colhendo isso. Né? A gente agora veio plantando e a gente está colhendo isso nesse momento. A gente cozinha junto, a gente faz um monte de coisa bacana junto. Né? E aí, voltando para essa, tem algum questionamento, algum comentário aí, Rafa? Sim, tem um comentário aqui. Mila Pinheiro colocou, linda tia Thelma. É o carinho, né? Mais linda. Tamaro colocou, né? Filhos são muito bons que nos ensinam a empatia. Eu queria, com certeza, Tam. Eu queria só complementar o que você falou, né? Eu acho que além dessa questão do preparo, nós temos que nos, assim, deixar mais abertos a esses momentos, sabe? Como você falou, né? Assim, o momento vai passar e está sendo uma oportunidade assim única para as famílias se renovar os laços, sabe? Eu acho que tudo tem um lado positivo. Eu busco sempre olhar as coisas, tudo por mais pior que seja, a gente não está feliz com nada disso que está acontecendo. A gente sabe que tem Sim, claro. mortes, né? Muita gente, a gente perdeu aqui
entes de família, a gente Isso. ficou hospitalizado 30 dias, né? Mas graças a Deus ele já está em casa. Então, assim, a gente passou também, não estamos passando, né, um sufoco danado. Mas diante de tudo isso, né, não vamos nos afundar no que vamos dizer assim, pessimismo. Vamos ver o que a gente pode, né? Eu penso dessa forma, o que a gente pode dessa situação, né? Melhorar, o que a gente pode fazer pelo outro, o que a gente pode fazer pela gente. Então, está sendo uma oportunidade única para essas renovações de laços, essas reconexões, sabe? Eu estou vendo muito isso nas famílias. E um exemplo disso, vocês, né? Você vê aí que você falou, você já tem um relacionamento de união, a família já é unida, né? Já existe isso, mas essa situação deixou ainda mais unida, né? Fortaleceu ainda mais esses laços. Então, eu acho que esse pensamento, a gente está mais aberto a isso, para a gente não deixar passar esses momentos, sabe? Janaína colocou aqui. Aqui fomos encontrando coisas para fazer junto. É isso mesmo, usar a criatividade, né? Estamos mais unidos. É isso. Tan amaram. Sim, o mundo está precisando desse questionamento. O que podemos fazer pelo outro? E se você me permite, Thelma, ela falou isso aí, eu queria rapidamente, em 5 minutinhos, falar, né? Eu não tive até hoje a oportunidade, ainda quero gravar um vídeo para falar por que do Sintonize Mãe. Mas eu queria aproveitar esses 5 minutinhos, que é o tema teórico, falando dessa questão de autoconhecimento. Eu já tinha um pensamento, né, de fazer algo voltado para a família. Eu já tinha isso, né? Essa vontade de fazer. E quando veio a pandemia, eu comecei a me questionar, porque eu tenho o trabalho do Doi por um Sorriso, que você conhece, que é um trabalho social, né? Se vocês quiserem depois conhecer, vai lá, segue o Instagram da gente. É um trabalho que a gente faz voltado a famílias de comunidades, tá? É diferente do Sintonize Mãe. E aí eu senti essa falta, quando iniciou essa pandemia, de eu poder ajudar, né? As famílias, será que eu posso fazer alguma coisa? E eu comecei a me questionar. E com isso, 30 dias depois, eu iniciei o Sintonize Mãe, que foi dia 15 de abril desse ano, né? Então, essa reflexão que eu quero trazer para a gente, para cada um de vocês, é assim, a gente sempre pode fazer algo melhor para a gente e melhor para o outro, né? A gente tem que estar atento, né? E assim buscar, né? De que forma que eu posso, né? Se questionar, é exatamente isso, então. Se questionar o que eu posso fazer pelo outro. E o outro, primeiramente, da nossa casa, que é o nosso próximo, mais próximo, né? Que é a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. E esterilizar, né, isso para fora, com certeza. Tem uma pergunta aqui, vou passar a palavra para a Thelminha. Tem uma pergunta aqui, voltando ao assunto da motivação. Quem é sua motivação? Eu acho que essa pergunta, vou deixar você responder. Acho que ela fez para você. Quem é a sua motivação, Thelminha? A motivação para levantar todo dia é a minha família. Eu sou motivada mesmo para evoluir. Eu tenho uma necessidade enorme de aprender todo dia, de evoluir, no sentido de melhorar a minha relação com as minhas filhas, no sentido de melhorar a minha relação com as pessoas. Né? Eu quero ser uma facilitadora, eu trabalho com gestão de contratos e eu lido com muitas pessoas durante o dia. E o que eu quero, na verdade, é poder facilitar a vida das pessoas, né? Trazer os recursos para que não seja peso, né, para as pessoas, para que as pessoas possam melhorar a carga, o peso na sua vida. Aqui em casa eu costumo dizer o seguinte: se todo mundo faz um pouquinho, diminui a carga de todos, né? Exatamente. E assim, a minha vida, a minha missão, né, como gestora, é facilitar a vida das pessoas. Então, eu todo dia levanto no sentido de ser melhor e poder levar isso e poder estar exercitando isso todo dia para cada dia estar com mais equilíbrio, com mais paz, né? Com mais harmonia, com mais abundância, com mais amor na minha vida.
Então, eu sou realmente motivada por isso, né? Pela minha evolução e poder estar exercitando isso diariamente. Essa é a minha missão. E E uma das coisas que eu descobri ao longo do caminho, diga, Rafa. não, eu só ia só te falar, e é algo assim, eu tô me enxergando em você, né? Eu não vou repetir o que você falou, porque eu enxergo exatamente isso. Mas assim, é algo que a gente, quanto mais a gente faz, mais a gente busca a gente se melhorar. Eu sempre busco, falo assim, né? Eu posso ser melhor hoje, melhor do que ontem. Então, a gente sempre está nessa busca da melhora, né? Da gente estar se conhecendo mais e a gente está podendo ajudar o outro também nesse processo, né? E é assim, o ideal é que você seja sempre a sua melhor versão, né? De estar buscando ser melhor. E aí eu volto naquela questão de que maneira a gente pode ajudar o outro, e a gente até comentou sobre isso, Rafa, quando a gente estava conversando, da importância da gente trazer isso que foi positivo, que tem sido positivo na nossa vida, para a gente trazer para outras pessoas. E quanto mais pessoas estiverem, né, envolvidas nesse sentimento, nessa busca de ser melhor, nessa busca de sintonia, de estar todo mundo na mesma vibe, né? Porque afinal nós somos um ser único. Então, o que você faz, o que você sente, me afeta, e a gente está vendo isso hoje nesse processo, né, nessa pandemia, o quanto a ação de um influencia no outro. Então, quanto mais pessoas a gente puder envolver e trazer nesse processo, porque imagine quantas pessoas eu impacto diariamente, né? A começar pela minha família. E quantas pessoas o meu marido que eu envolvi nesse processo impacta na relação dele com as outras pessoas, né? No querer fazer mais todo dia, numa palavra educada, numa ajuda, né? E está sempre disposto a ajudar. Então a gente é capaz, né? De dentro do nosso núcleo, se a gente consegue mudar isso, imagine quantas pessoas não são impactadas ao nosso redor. Né? Isso é maravilhoso. Né? Se impactar uma pessoa já é um acalanto, né? Um coração ficar quente. Imagine você conseguir, né, ampliar isso e impactar muito mais pessoas. Com certeza. E todos nós somos multiplicadores, né? Então, assim, quando a gente tem esse pensamento, nós podemos, ó, assim, acabou de falar, o que tá falando aí, ó, ser agente multiplicador, é isso mesmo. Todos nós somos. Quando a gente para a gente pensar que nós somos multiplicadores, que a gente pode fazer sempre, né, o melhor e cada vez melhor e ajudando, e a gente tem essa percepção e a gente consegue alcançar. Possa ser que no início você alcance ali um, dois, três, e depois ali vai, né? É uma corrente, né? É Tayana, uma corrente. beijo, amiga. Tayana, tô com saudade de você, viu? Ela colocou aqui, se torna um ciclo e em sequência de círculos. Exatamente. Estamos aí nesse círculo e quanto mais, né, vai chegando outras pessoas com essa mesma sintonia, com esse mesmo pensamento, a gente vai multiplicando isso aí. E aí, vou passar Eu acho. para você, Thelminha, a gente vê a importância dessa questão do autoconhecimento na educação dos nossos filhos, né? Porque Exatamente. Exatamente. a Deixa gente eu pegar o carregador aqui que está baixando aqui. Diga. quanto mais a gente aumenta essa percepção, a gente trabalha esse autoconhecimento em nós, a gente vai aprender, né, a lidar melhor também com os nossos filhos, essa relação com os nossos filhos, né? Porque aí você vai passar, né, o seu entendimento para você, por exemplo, você fez um comentário ontem que eu achei bem interessante, que a gente estava conversando. E que é muito bacana isso, né? A gente conversa sempre sobre educação e a gente vai trocando figurinha, né? E, É e você estava muito falando, legal. você citou uma questão, né, de que duas filhas totalmente diferentes, né? E que você conhece elas, né? Então você sabe como você, numa determinada situação, você pode conduzir aquele relacionamento, aquela conversa, né? Então eu achei muito bacana isso. E tem muitos pais que perdem isso, perdem esse contato, né, com os filhos e tá ali vivendo junto, mas não conhece o filho que tem.
né? Não conhece ali aquele filho. Então, eu queria aproveitar que você pincelasse aí um pouquinho sobre isso. Deixa eu ver aqui. Meu pai participando aqui. Thelma e Rafael, suas mensagens estão com força muito grande. É isso mesmo que devemos fazer com os nossos familiares: interagir, integrar, ouvir, ser amigo, entender e sermos solidários. É isso mesmo. A gente tem que começar em casa, né, pai? O senhor é um exemplo para mim. Então, é isso. Simpatia, um abraço forte, seu Manuel, uma simpatia. Rafa, eu estava comentando com você que é uma excelente oportunidade, né? Os filhos, eles veem realmente um totalmente diferente do outro, justamente para exercitar a sua capacidade, né, de se desenvolver e de ser flexível e de ser mais atento, né, mais paciente. Então, é uma excelente oportunidade, né? A gente que pensa muito nessa questão de evolução, ter filhos, né, e um filho bem diferente do outro, isso faz com que realmente você tenha que exercitar essa sua capacidade, né, de ser resiliente, de ter atenção, cuidado com um, com o outro, e isso realmente faz muita diferença. Antes da pandemia, eu estava me lembrando aqui, e isso é uma coisa que eu sempre comentava lá no meu trabalho. Eu era a última, né, sempre a última a chegar em casa, já estavam aqui, meu esposo, minhas filhas, e quando eu abri a porta, vinham todos para cima de mim, para me dar o beijo, tirar minha bolsa, até o cachorrinho vinha em cima de mim. E aí eu transbordava de emoção, porque isso é o reflexo do que você está, da sua relação, do que você está fazendo com a relação na sua família. Né? Você ser recebida diariamente desse jeito. Né? Então, a gente tem que plantar a nossa sementinha, que com certeza a gente vai colher muita coisa legal. Talvez não seja de um dia para o outro, eu sempre digo isso, porque isso é um processo. A gente planta e a gente vai aos poucos regando aquelas florinhas, aquelas folhas que dá mais cedo, aí você consegue né, tirar mais cedo, mas tem coisas que levam mais tempo e você vai plantando e vai colhendo aos poucos, né? Então, assim, nesse processo aí, durante essa pandemia, a gente começou a fazer muita meditação em casa, né? O que ajuda muito a acalentar o coração, a tranquilizar, né? Então, assim, existem muitas coisas que a gente pode fazer durante esse processo. E aqui eu queria recomendar, né? Eu li um livro muito interessante recentemente que da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. No final desse livro, ela faz um manifesto, ela chama assim de um manifesto para filhos, para criar filhos plenos, né? E que eu acho que vale muito a pena eu até extrair esse manifesto, né? Se alguém tiver interesse em ler, eu posso mandar para você depois, Rafa, porque é muito bacana. E eu queria também recomendar o livro de Augusto Cury, nesse livro, o livro 20 Regras de Ouro para educar filhos e alunos. O Augusto Cury, ele diz assim, eu queria trazer esse trecho para vocês, que eu achei assim, muito bacana. Educar não é modificar a mente dos educandos, mas levá-los a pensar antes de agir. Não é adestrar o cérebro deles, mas levá-los a desenvolver consciência crítica. Não é cobrar demais, mas conduzi-los a ter autonomia. E nesse período de pandemia, né, cobrar demais, né, está totalmente contra o que a gente necessita nesse momento. Não é super proteger, porque a gente às vezes tem essa tendência mesmo, né, mas estimulá-los a trabalhar as perdas e frustrações. Não é dar broncas ou punir, mas levá-los a ter autocontrole e colocar-se no lugar dos outros. Né? E eu sempre falo aqui que se a gente puder agregar, né, às vezes as meninas estão em conflito com algum colega, com alguém, aí eu digo, filha, pare para ver por que seu colega se sentiu dessa maneira. Será que ele não se sentiu excluído? Né? Pense um pouco, se você puder agregar, por que vai separar? Né? Então, do outro, né? Se colocar no lugar do outro e assim de uma maneira que você possa realmente contribuir.
Porque se você separa, vem a raiva, vem tudo que é sentimento ruim. E para que cultivar isso? Se você pode cultivar a amizade, né? Se você pode compreender o outro. E ontem eu até postei uma coisa, não é ser passivo, mas é ser pacífico, né? Conseguir agregar, unir pessoas. Né? E eu acho que esse tem que ser sempre o intuito. Então, eu recomendo a leitura desse livro de Brené Brown, que eu me emocionei muitíssimo. Esse manifesto é lindíssimo e eu tenho certeza que pode contribuir, trazer alguns insights e um despertar, né, Rafa? Que é isso que a gente quer, é despertar a necessidade de, enquanto você, enquanto pai, enquanto mãe, buscar a sua evolução para poder criar filhos mais saudáveis, mais plenos, mais leves. Ouvir seu filho dar gargalhada não tem preço, o tempo todo, não vai estar o tempo todo, mas você sentir que existe uma leveza. Eu acho que esse é o meu papel e eu estou conseguindo, né, através desse caminho que eu venho trilhando, eu estou conseguindo isso e eu estou muito feliz. E aí, por isso, eu acho tão importante eu dividir isso com as pessoas. Um presente. Você deu um presente para a gente essa noite. Eu tinha certeza que ia ser enriquecedor, né? Porque é conhecimento. Eu costumo sempre dizer nas lives, né? Conhecimento para mim é tudo. E para mim, conhecimento tem que ser compartilhado. Então, é exatamente isso que você falou, né? Nós estamos aqui como facilitadores. Então, se o que eu faço, o que eu estou praticando na minha vida está sendo bom para mim, está dando bons frutos, né? Por que não eu compartilhar com o outro, né? Por que não exteriorizar isso? E é exatamente isso. E foi maravilhosa a nossa live. Dá tempo ainda de ler uns comentários rapidinho aqui, ó. Acho que a gente ainda tem aqui uns 5 minutinhos, se eu não me engano, que a gente entrou 8:05, né? Eu vou ler rapidinho aqui. Sim, quer ver? É, Assim, vamos. Elina colocou, tenho 2 filhos totalmente diferentes, que a gente estava falando. Exatamente. Tayana colocou, filhos nos faz entrar em processo de metamorfose, sempre. Mudança, né? O tempo todo. A gente está sempre É, precisando dessas mudanças. Seu Emanuel colocou, e você só consegue colher bons frutos e raízes se estiver bem cuidada e forte, com certeza. E vocês estão de parabéns, viu, seu Emanuel? Parabéns aí pela família, viu? Antecipadamente aí um feliz Dia dos Pais para você, viu? Tá, exemplo, né? Isso é muito bom. Tá, e colocou também, nos faz entrar nesse processo de metamorfose, cada um nos exige de uma forma diferente, exige essa modificação. Gilmara participando da live também. Beijo, Gil. Colocou aqui. Tô lendo esse livro, o livro que você falou. Acho que foi de Augusto Cury. Na hora que Brené Brown. eu acho que foi de Ah, Augusto Cury. Quando você mencionou de Augusto Cury, ela colocou. Depois você me passa aí, Gil, qual é dos dois que você está lendo? Que tem um que eu tenho em PDF. Se você quiser, depois eu te mando. Deixa eu ver aqui o que mais. Ô, gente, eu acho que eu não deixei nenhuma sem ler, não. Deixa eu ver. Adorei. Thelma, como sempre, superando. Adorei. Obrigada. Eu quero agradecer esse carinho. Também amei, Thay. Também. Aqui foi um presente, viu? Uma amiga querida que. Rafa, eu que agradeço poder estar compartilhando desse projeto seu tão bacana, que a gente tem tanta sintonia, né? Eu fico muito feliz e espero voltar aqui para a gente falar de outros assuntos e trazer mais novidades, mais projetos. Tamo junto, Vamos viu? Eu quero estar sempre junto aí nisso, bem, gente. tá? Agradeço. 20 segundos. Quero agradecer. Já está acabando a nossa live. Foi maravilhosa. Thelminha, muito obrigada. Que Deus te abençoe sempre. Seguem lá o Instagram de Thelminha, gente. Tem muito conteúdo bacana. Viu? Que Deus abençoe cada um de vocês. E feliz Dia dos Pais para todos os papais antecipadamente, viu? Beijo no coração.